abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler aqui, diz a palavra de Deus. Neemias, capítulo 1. É um texto, uma passagem bem conhecida, e creio que o Senhor vai falar conosco. Quantos aqui precisam ouvir a voz do Senhor? Eu digo amém. Vamos ler então. Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, eles estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. Essa palavra, ela vem de encontro às nossas vidas. Ela vem de encontro, Senhor, ao coração de cada um aqui, Senhor. Eu sei que nesta noite o Espírito Santo, ele já se move neste lugar, que nada venha nos distrair e roubar a nossa atenção para ouvirmos a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor de voz? Graças a Deus. Queridos, a primeira afirmação que eu faço dentro desse texto: nada acontece por acaso. Nada acontece por uma coincidência, por azar, porque nós somos um para-raio de problemas, de lutas, de desgraças. Nada disso. As coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem com propósito. As provações, as dificuldades que nós passamos, se Deus não está provando, como Ele fez com Jó, por exemplo, se Deus não está nos ensinando como Ele ensinou a tantos outros homens da Bíblia, Deus está permitindo isso para que nós possamos fazer um concerto com Ele. Então, se acontece algo na minha vida, a primeira pergunta que eu devo fazer é: Senhor, qual que é o propósito para que isso esteja acontecendo comigo? Se você reparou na leitura, Neemias vai falar e vai relembrar do concerto que Israel tinha com Deus. E o que é o concerto? O concerto é a aliança. E Neemias, quando ele rememora a aliança, ele vai dizer: Deus, nós não guardamos a aliança. O Senhor guardou a aliança, mas nós não guardamos a aliança. É mais ou menos assim: o Senhor sempre esteve no mesmo lugar, porém nós que não permanecemos
na posição que o Senhor queria que nós estivéssemos. Tudo o que aconteceu com Israel, aconteceu não por acaso, mas aconteceu porque eles saíram, eles se afastaram daquilo que Deus tinha planejado para eles. Então Deus planejou algo para Israel. Israel começou a viver, mas deu um pouco de tempo, Israel desviou, saiu do propósito. E quando eles saem do propósito, quando eles deixam um compromisso, porque a aliança fala de compromisso, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Quando eles deixaram o compromisso com Deus, as coisas começaram a caminhar para trás. Deixar compromisso com Deus nada mais é do que caminhar para trás. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Neemias, ele não estava mais ali em Jerusalém. Neemias trabalhava fora de Jerusalém. Ele trabalhava para um outro rei. Ele estava vivendo uma outra realidade. Seria mais ou menos nós falarmos de alguém que saiu do Brasil e foi morar em outro país. Mais ou menos isso. Neemias era alguém que morava, vamos supor, ele morava nos Estados Unidos. Foi embora para a América do Norte. Vamos colocar esse exemplo, né? É um exemplo bem grosseiro, mas para você entender. E ele recebe a visita de um dos seus irmãos, que tinha o nome de Hanani, versículo 2. E quando esse irmão veio visitar Neemias, Neemias perguntou: mas e aí? Como que ficaram os nossos irmãos lá? Você veio para cá, né? Você também veio aqui para a América, e os nossos irmãos, os nossos pais, como que está a cidade, como que está lá, né, a situação do povo, o povo está melhor, como que as coisas estão indo. É mais ou menos alguém que sai do país e pergunta aí, como que as coisas estão lá no Brasil. Lá em São Paulo, os problemas da cidade, o prefeito, e o governador, e a presidente do país, é mais ou menos isso. E esse Hanani falou assim: Neemias, as notícias não são boas, porque você sabe que o povo foi levado para o cativeiro. E aqueles que não foram levados para o cativeiro, aqueles que permaneceram lá em Jerusalém, eles estão sofrendo demais. Porque a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. As portas da cidade, os muros que cercam a cidade, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. A cidade está aberta, entra e sai quem quer. E Neemias falou: não acredito, como assim? A cidade foi destruída. Então o povo que não está lá no cativeiro da Babilônia, o povo que está lá na cidade, o povo está sofrendo, está comendo o pão que o diabo amassou. Já viu essa expressão? O povo está sofrendo. E Neemias falou: não acredito. Como pode? Como pode uma cidade que era tão linda? Como pode uma cidade que tinha de tudo? Como pode uma cidade que era tão rica? Como pode uma cidade que tinha a bênção de Deus sobre ela? Como pode essa cidade ser destruída? Eu começo a entender, queridos, que às vezes Deus tem um plano tão bonito para a nossa vida, e nós destruímos os planos de Deus, no sentido de eu vou lá e saio da presença do Senhor, e as coisas começam a caminhar para trás, e o plano perfeito de Deus não acontece naquele momento. Quem está entendendo, diga amém. A cidade estava toda deformada. E Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele senta, ele começa a chorar, começa a se lamentar e começa a dizer: Deus, por que, Senhor? Ele começa a chorar e se lamentar. Diz a Bíblia que ele entra no propósito de jejum, versículo 4. Ele começa a chorar, ele começa a buscar a presença do Senhor. E a oração de Neemias não era uma oração que culpava a Deus. Não culpe a Deus os seus problemas. Não queira pôr a culpa em Deus das decisões atrapalhadas que você tem tomado. Não queira pôr a culpa em Deus dos problemas que nós arrumamos com as nossas próprias mãos. Neemias sabia que o povo estava em rebeldia com Deus, e é por isso que Neemias, ele começa a orar, ele começa a dizer: Deus, perdoe os nossos pecados e nos dê a oportunidade de
de recomeçar e de reconstruir esta cidade. Eu glorifico ao Senhor, porque a pessoa pode ter chegado no fundo do poço, ela pode ter chegado na pior condição que alguém pode chegar. Se ela orar, se ela clamar, se ela se humilhar na presença de Deus, Deus é poderoso para curar, para restaurar e para mudar a sorte dessa pessoa, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém, queridos? Sabe o que Deus falou no coração dele? Deus falou assim: vocês, Neemias, está tudo destruído, mas vocês vão restaurar a cidade. Vocês vão restaurar os muros, as portas. Vocês vão restaurar toda a cidade. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Essa palavra é tempo de restauração na tua vida. Não importa onde que só tem entulhos, eu profetizo um tempo de cura e de restauração sobre você em todas as áreas. Quem recebe esta palavra, abre a boca, glorifique e exalte ao nome do Senhor bem forte, aleluia. Bem forte as palmas, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Diga para quem está ao seu lado: é tempo de restauração. Aí eu te pergunto, queridos, o que é restaurar? O que é restaurar? Restaurar depende do que é restaurar. Depende. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos ver se a gente consegue pensar junto aqui. Uma pessoa que precisa restaurar a sua vida sentimental. Eu tenho visto muitas pessoas assim na igreja. Significa que essa pessoa um dia foi ferida na vida sentimental, talvez traída, talvez deixada, talvez se decepcionou, se frustrou no passado, e hoje não consegue viver nada hoje. Por quê? Porque a vida sentimental precisa ser restaurada. É isso. Precisa de uma intervenção divina para a pessoa conseguir viver um novo de Deus. Tem um monte de gente assim na igreja. O que seria, por exemplo, a reconstrução na vida, por exemplo, vida familiar, vamos colocar assim. É aquela pessoa que a sua família, ela está desestruturada. São brigas, é cada um para um lado, é cada um vivendo uma situação, e são problemas, é um casamento abalado, e são filhos que estão aí desandando por caminhos que não devem. São problemas dentro da casa, são pessoas que ela tem paz na rua, mas na sua casa ela não tem paz. Esses dias uma mulher me procurava para dizer: pastor, eu tenho vontade de ficar na rua, porque quando eu chego na minha casa, são problemas. São problemas com meu marido, são problemas com meu filho, são problemas não sei o que mais. Então eu prefiro ficar na rua, porque na rua eu tenho mais paz do que na minha própria casa. Ou seja, a casa dessa pessoa precisa de uma restauração urgente. O que seria para uma pessoa endividada? O que seria uma restauração na sua vida financeira? Seria essa pessoa conseguir sair de um embaraço financeiro. Seria essa pessoa conseguir um emprego melhor, por exemplo. Seria essa pessoa conseguir ver as coisas caminharem, fluírem melhor na sua vida material. Deus não pode fazer isso. É lógico que Deus pode fazer isso. O que seria uma restauração espiritual, queridos? Uma pessoa que um dia já esteve num outro patamar espiritual, porém hoje está longe da presença de Deus. Hoje talvez já não tenha a mesma alegria, já não tem mais o prazer, já não chora na presença do Senhor, já não ora em outras línguas, já não tem o prazer de estar na casa de Deus. Então essa pessoa, ela precisa de uma restauração espiritual. Então a restauração, ela depende de cada pessoa. Ela depende do problema que cada pessoa está passando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pergunte então para uma pessoa ferida sentimentalmente: o que é
que é recomeçar? É conseguir viver o novo de Deus. Pergunte para alguém que um dia construiu uma casa e a casa caiu. O que é recomeçar? Reconstruir a casa que caiu. Pergunte para alguém que foi roubado. O que é reconstruir? É recuperar o que perdeu. Chega para uma pessoa, nós estamos numa época, teve chuva esses dias. Pergunte para alguém que perdeu tudo numa enchente, o que é recomeçar? Ele vai dizer: recomeçar, eu consegui comprar as minhas coisas de novo, porque tudo foi levado pelas águas. Eu não sei o que você precisa hoje recomeçar na tua vida, queridos, mas a proposta de Deus para você nessa noite é a proposta do recomeço, é a proposta da cura, é a proposta da restauração. Eu quero hoje profetizar em nome de Jesus que um tempo de restauração ele se inicia hoje na tua vida, em todas as áreas que você precisa, sejam elas financeira, material, espiritual, seja no teu casamento. Pode ter certeza que hoje começa tempo de mudanças em nome de Jesus, e essas mudanças elas virão do Senhor para a tua vida. Quem recebe e abre a boca glorifica e aplaude o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar Deus? Amém, queridos? Quando eu leio a história do povo de Israel, eu vou sair um pouquinho do texto. Quando eu leio a história do povo de Israel, eu leio a história de um povo que recomeçou várias vezes. Quem entendeu, diga amém. Amém. É incrível como Israel é uma nação que foi destruída, que foi arrebentada várias vezes, e várias vezes eles tiveram que recomeçar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você vê, por exemplo, países que são hoje bem desenvolvidos. Um exemplo, o Japão. Eu tenho um professor que ele é japonês. Ele dá aula de hebraico. Imagine que bênção que é a minha aula de hebraico. Eu não entendo quase nada, mas tudo bem. Ele é japonês, ele é de uma determinada, uma ilha bem pequenininha do Japão. E os seus familiares, eles presenciaram o que foi a Segunda Guerra. Eles viram o que foi o ataque lá daquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Eles puderam presenciar isso. E eles puderam ver o país recomeçar. E hoje você vai no Japão, em lugares onde foram totalmente destruídos, você vê que são lugares que estão totalmente reconstruídos. Ou seja, é um povo que tem capacidade de recomeçar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos essa capacidade. Diga para quem está ao seu lado: você tem capacidade de recomeçar. Amém? O ser humano, queridos, aquele que crê em Deus, aquele que se atua Deus, aquele que tem fé em Deus, aquele que espera em Deus, aquele que tem Deus como seu refúgio, aquele que tem Deus como a sua fortaleza, aquele que tem Deus como o Senhor da tua vida, aquele que tem Deus como teu escudo e como a tua espada, aquele que tem Deus como o Senhor da tua vida. Ele pode chegar na lona, ele pode chegar na estaca zero, ele pode perder tudo, ele pode ser arrebentado na vida, ele pode passar por aquilo que Jó passou. Ele chega lá embaixo, e quando ele chega no fundo do poço, ao invés de ele encontrar o fundo, ele encontra uma mola que pega ele e joga ele para cima de novo, e ele recomeça. Eu profetizo em nome de Jesus que o diabo tentou te afundar, tentou te jogar no fundo do poço, só que o diabo foi envergonhado. No fundo do poço do crente, lá tem uma mola, e essa mola vai te jogar para cima, para você viver no recomeço de Deus na tua vida. Se você acredita, aplauda e exalte ao Senhor bem forte. Aleluia. Pode tacar uma bomba na nossa vida, pode vir inferno contra nós, conseguiremos começar, porque o Senhor está conosco para nos dar vitória. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Queridos, não tenha medo de recomeços, não tenha medo de recomeçar.
Quem entendeu, diga amém. Amém. Não tenho medo de recomeçar, queridos. Comigo, eu tenho comigo a seguinte opinião: se o Senhor está comigo, bom, ponto final, eu vou conseguir chegar lá. Se Ele permitiu perder, se Ele permitiu algo, Ele sabe de todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Eu lembro uma vez, logo quando a igreja passou por aquele processo, que ela foi fechada, e no primeiro culto que nós reabrimos a igreja, eu lembro como fosse hoje, lembro perfeitamente. Eu lembro que no primeiro culto, quando nós reabrimos a igreja, uma amiga, essa amiga, ela é advogada, ela estava no culto, e ela me ouviu testemunhando e pregando, e eu falei ali na minha pregação, que se eu tivesse que novamente ir lá na praça, como nós já fizemos isso no começo da igreja, para quem não sabe, nós subimos naquela praça, nem sei se tem ainda lá no Morro Grande, nós subíamos lá, nós levávamos uma caixa de som, lembra disso, pai? Nós levávamos uma caixa de som, nós levávamos a guitarra, nós levávamos o microfone e eu pregava ao ar livre. E naquele culto eu até testemunhei que se eu tivesse, que ao invés de ter a igreja lá, tivesse que ir para a praça pregar de novo, não tinha problema. Se a minha igreja como pastor fosse naquela praça, não tem problema. Porque eu sei que se o Senhor permitiu, Ele vai dar graça para nós suportarmos. Recomeço é isso. Temos capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Já recomecei uma vez. Eu já recomecei algumas vezes na minha vida. Em todas as vezes o Senhor esteve ao meu lado. Se você hoje está precisando recomeçar alguma coisa na tua vida, pastor, eu fui mandado embora, pastor, eu perdi o meu filho, pastor, eu perdi o meu esposo, pastor, eu perdi a minha saúde, pastor, eu perdi não sei o que. Não se preocupe, se você precisa recomeçar, Deus vai te dar graça para isso, amém? Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor bem forte, aleluia, amém? Nós temos a capacidade de dar um novo sentido ao que foi perdido. Na minha derrota, eu consigo tirar uma lição proveitosa para a minha vida. No momento que eu preciso recomeçar, eu vou tirar uma lição boa para a minha vida. Deus vai me ensinar alguma coisa com isso. E Deus ensinou para Israel e ensinou sobre a fidelidade. Tudo isso foi Deus mostrando para eles que se eles tivessem sido fiéis, eles teriam economizado muitos problemas. Por que Neemias reconstruiu aquela cidade e restaurou aqueles muros? Porque Neemias, ele amava aquele lugar. Se você ama algo que você perdeu, tenha certeza que você viverá restauração do Senhor na tua vida. Pastor, eu perdi, fui roubado, tenho orado a Deus, continue orando. Todos os processos que Neemias passou, hoje não dá tempo de nós falarmos, mas eu vou falar nas outras semanas. Nós vamos ver que o processo do recomeço não é fácil. Porque no momento que ele tentou recomeçar, que ele se propôs em recomeçar, teve oposição, teve lutas para pararem a obra de Deus na vida dele. Quando você se posiciona, não tem lutas? Sim. Quando você coloca um propósito no coração, você, por exemplo, hoje colocou um propósito, ouviu o pastor falando, colocou um propósito: eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer esse propósito, mas ao mesmo tempo o adversário já trabalha do outro lado. Não vou deixar. Porque se ele for ministrado, ele vai entender que ele tem capacidade de recomeçar. Ele não quer que você recomece. Ele quer que você fique na mesma situação. Então Neemias, quando ele começou a andar naquela cidade, quando ele começou a andar no meio dos entulhos, qualquer pessoa no lugar dele ficaria desanimado. Qualquer pessoa olharia para aquilo e diria: meu Deus, isso daqui vai dar muito trabalho. Mas no momento que ele começou a andar naqueles entulhos, o Espírito de Deus soprava no coração dele. Cada passo que ele dava, Deus dizia: continue, porque eu sou contigo. Não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade, continue. A palavra de Deus para você hoje é essa:
continue. Levanta a mão para o céu, querido. A palavra do Senhor para você hoje é essa: continue, não olhe para a posição, não dê ouvidos às palavras contrárias, continue, porque Deus, Ele será contigo para te dar vitória. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor bem forte? Aleluia! Só quem crê, glorifica a Deus. Só quem crê, exalte o Senhor. Se Deus está falando contigo, recebe então, meu irmão. Ei, irmã, se Deus está falando com você, se Deus está falando ao teu coração, pode tomar posse, porque de Deus para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Eu não estou falando de uma área, estou falando de todas as áreas que foram destruídas, porque toda a cidade estava destruída. Para onde ele olhava, estava feio o negócio. Para onde ele olhava, estava difícil. Só que Deus trabalhou no coração dele. E Deus falava: você vai conseguir. Você vai conseguir. Amém? Você pode dizer isso para quem está perto de você? Olha para essa pessoa e diga: você vai conseguir, em nome de Jesus. Que palavra bonita, né, queridos? Como é bom saber que Deus vai nos dar graça para isso. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu poderia hoje citar vários exemplos, vários aqui. Eu poderia citar pessoas que me procuraram, que estão até aqui nesse culto de hoje. Pessoas que várias vezes oraram, dizendo: pastor, eu acho que eu não vou aguentar, me ajuda, ora comigo. E Deus foi e deu graça, e conseguiram recomeçar, e conseguiram viver a promessa. Poderia citar pessoas que estão aqui, pessoas que nem estão aqui hoje, mas frequentam nossa igreja, e que foram lá na estaca zero, e Deus foi levantando. Interessante que o muro, quando você vai reconstruir, você não começa o muro de cima para baixo. O muro não se começa de cima para baixo. Você não põe os tijolos de cima e ele vai descendo. Não tem como fazer isso, não é verdade? O muro se começa de onde? De baixo para cima. O muro começa de baixo para cima. Eu começo a perceber que é esse o processo de Deus para a nossa vida. É de baixo para cima, irmãos, aos poucos. E cada dia que vai passando, Deus vai colocando, vai acrescentando um tijolo, 2 tijolos, e Ele vai acrescentando, mas a obra vai chegar lá, queridos. Tenha paciência, a obra vai ser feita na tua vida. Quando eu falo de baixo para cima, significa que se eu me abaixo, que se eu me curvo perante o Senhor, a obra dele acontece mais rápido na minha vida. Então nessa noite nós vamos orar, queridos. Essa noite nós vamos fazer um clamor aqui. E Deus com certeza Ele vai curar e restaurar a sua vida em todas as áreas. Você tem capacidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Vamos fazer uma oração. Eu convido você nessa noite a ficar em pé.